Olá a todos, sejam muito bem-vindos à continuação da nossa aula das reações de complexação aplicadas à metalurgia no nosso curso de Metalurgia dos Metais Não Ferrosos, Hidrometalurgia. Uma das aplicações das reações de oxidação na metalurgia, ela vem lá do processo Caron que tem o intuito de produção de níquel através de minérios lateríticos. Os minérios lateríticos são minérios oxidados que possuem uma quantidade relativamente alta de níquel e cobalto e são bastante ricos em ferro e também em manganês. Só que eu quero produzir o níquel, eu posso também, na minha mesma planta, colocar uma linha para produção de cobalto, mas o ferro é um elemento contaminante. Então, o principal intuito aqui é realizar uma lixiviação amoniacal para que eu possa formar complexos solúveis de níquel seletivamente frente ao ferro e aí sim solubilizar apenas o níquel e deixar o ferro de fora disso. Se nós observarmos aqui esse nosso gráfico que nos dá o aumento da profundidade e indica qual que é o teor em tal profundidade de minérios lateríticos, nós vamos observar que esses minérios eles possuem um elevado teor de ferro, de cobalto e de níquel, principalmente, como nós falamos anteriormente. Mas quando nós fazemos a comparação, nós vamos ver, olha só, que nas camadas superficiais o níquel está em torno de 1%, nas camadas mais profundas atingindo 2,5%, enquanto o ferro, olha, inicialmente nas camadas mais superficiais, atinge teores até de 50%. E aqui no ponto mais rico aqui de níquel, eu vou ter ainda um teor de cerca de 20% de ferro. Então, em comparação, eu tenho muito menos níquel do que ferro, o que torna esse processo de separação do ferro e do níquel bem complexo. Existem três rotas básicas para a produção de níquel, através desses minérios lateríticos. A primeira delas seria a rota pirometalúrgica. A rota pirometalúrgica começaria com o processo de secagem, a gente passaria por uma calcinação e por uma redução desse minério, ou seja, trazer esse minério para sua forma metálica. Mas observe, quando eu faço essa redução, eu estou reduzindo tudo junto, uma grande quantidade de ferro, uma grande quantidade de níquel. Eu levo para um processo de fundição e faço o refino. Só que eu não consigo separar dessa maneira totalmente o ferro do níquel. Então eu posso produzir uma liga ferro-níquel que vai me servir para vender para as siderúrgicas que produzem, por exemplo, aço inoxidável, que tem uma demanda muito grande de níquel e não tem problema lá para eles o ferro, o níquel estar formando uma solução com ferro, já que eu vou adicionar níquel um aço, em um aço que é uma liga de ferro-carbono. Então, para as indústrias siderúrgicas que produzem aço inoxidável, obter esse metal, que já é uma mistura de ferro e níquel nessa liga metálica, não há problema nenhum. Eu posso também aqui adicionar um pouco de enxofre, né, uma quantidade, na verdade, razoável de enxofre para a formação de um mate e levar para os processos de refino de mate e assim tentar purificar ainda mais o meu material, mas mesmo assim o processo de separação do ferro e níquel por processos pirometalúrgicos não são tão simples. Um segundo processo seria uma lixiviação em alta pressão. E no processo Caron, eu vou fazer um processo que na realidade ele é tanto piro quanto hidrometalúrgico. Eu tenho inicialmente então um processo de secagem, eu passo por um processo de calcinação e redução, onde eu vou reduzir tudo novamente. Observe só que essas duas primeiras etapas são parecidas, eu ainda estou em uma etapa então pirometalúrgica. Vou ir então agora para um processo de lixiviação amoniacal, onde eu formarei um complexo solúvel de níquel e deixarei de fora o ferro. O ferro não vai formar o complexo solúvel nesse caso. Na verdade, ainda vou solubilizar um pouco de ferro, mas eu já vou ter sim aqui uma ótima seletividade. Aí eu vou para os processos de purificação e recuperação e assim eu recupero o níquel e o cobalto.
A reação que vai acontecer no meu processo, ela é basicamente essa aqui, olha só. O óxido de níquel, na presença então aqui do nosso óxido de ferro, a hematita, lembre-se, tem que saber esses nomes de cor, hein? Engenheiro de materiais, engenheiro metalurgista, técnico de metalurgia, tem que saber o nome de algumas espécies de cor. Aqui a gente tem a hematita, extremamente importante para o processo de produção de aço via alto forno. Falei rápido demais, mas vocês entenderam. Na presença do gás redutor H2, vai formar então uma solução uma solução sólida, que é uma liga metálica no estado sólido de ferro e níquel, mais Fe3O4, magnetita e água. Então observe que eu fiz uma redução do ferro e do níquel, mas eu já consegui deixar de fora parte do ferro. Isso é bom para o meu processo, já que eu quero remover esse ferro. O ferro não é interesse no meu processo Caron. Aqui embaixo eu tenho a mesma reação de redução, mas na presença de CO. Esse é um gás que é formado na queima de gás natural, né? A queima de gás natural vai formar para a gente um gás rico em H2 e CO, que é um gás que tem um potencial de redução altíssimo. Então observe que eu tenho aqui uma liga metálica ferro-níquel, mas eu não quero essas duas espécies juntas, eu quero níquel. Então eu irei realizar uma lixiviação seletiva. Primeiramente, então, vou colocar em contato esse ferro-níquel com uma solução aquosa contendo amônio, uma solução amoniacal, e assim eu formarei um complexo solúvel de níquel e um complexo solúvel de ferro. Porém, neste momento, as duas espécies ainda estão solubilizadas. Porém, mantendo a quantidade ideal de gás oxigênio no meu processo e aumentando o pH da minha solução, eu vou levar esse meu sistema para um ponto onde eu tenho precipitação do Fe ou H3, porém eu não tenho a precipitação do complexo de níquel. E assim eu irei fazer a separação então das duas espécies. Um outro exemplo de aplicação da formação de complexos na metalurgia é a reação de cianetação do ouro. O ouro ele é estável praticamente em todas as faixas de pH em soluções aquosas comuns. O ouro ele é encontrado na natureza na sua forma metálica. O que é muito bom, né? Em uma mineração, por exemplo, através de processos de flotação, até em processos utilizando mesas vibratórias, né, de concentração gravítica, eu consigo separar esse ouro. Porém, o ouro muitas vezes, né, na maioria das vezes, está em concentração baixíssimas e esses processos não serão suficientes, então, para separar o ouro daquele montoeiro de minério. Eu não vou conseguir separar. Não tem como eu ir lá na mão e pegar um pouquinho de ouro, tiro o ouro daqui, coloco ali. E os processos que envolvam separação gravítica, como uma mesa vibratória, talvez processo de ciclonagem, processo de flotação, não conseguirão realizar uma separação eficiente do ouro. Então o que eu vou fazer? Eu vou solubilizar esse ouro e depois precipitá-lo seletivamente. Muito mais fácil. Só que o grande problema é o que eu já falei com vocês, o ouro não é solúvel em soluções aquosas, mas na presença de cianeto, ele vai formar um cianeto de ouro que é muito solúvel em uma grande faixa de pH. Agora, então, formando esse complexo de ouro, eu consigo solubilizar o ouro e, posteriormente, eu vou precipitá-lo seletivamente. Um grande problema que a gente tem que sempre lembrar é que minerais como o ferro, o zinco e o cobre, que são riquíssimos em quase todos os minérios, eles também formam complexos com o cianeto. Então, depois a etapa de purificação do meu licor e de precipitação tem que ser feita com bastante cuidado para que seja seletiva. E aqui entra um dos grandes problemas, né? Problemas ambientais, que é a questão da toxicidade das espécies de cianeto. O cianeto ele é tóxico e a toxicidade dele, em grande parte, ela é devido à facilidade que ele tem de formar complexos com quase todos os metais. E fazendo isso, formando esses complexos, que na maioria das vezes são solúveis, ele vai
lixiviar isso para o lençol freático e contaminar. Então, o cianeto, além da sua toxicidade natural, dependendo, né, do seu número de oxidação, vai ser mais ou menos tóxico, ele também irá lixiviar tudo que aparecer, qualquer metal pesado que aparecer na frente dele, e isso pode contaminar todo o meio ambiente. Uma etapa de extração de ouro, então, básica, vai começar lá com o ROM. Lembra o que é o ROM que nós falamos lá nas nossas primeiras aulas? Não pode esquecer disso. O ROM é o minério extraído da mina, antes do processo de beneficiamento do minério, de tratamento do minério. Ele vem para a etapa de de comminuição, que são etapas de britagem e moagem. Por que que a gente vai fazer uma etapa de comminuição para o ouro? O ouro ele está presente em concentrações muito baixinhas e provavelmente ele vai estar ali encapsulado por outros minerais, então tem que atingir o grau de liberação do ouro para que ele possa ser lixiviado com eficiência. Então faça um processo de classificação e concentração também para separar as faixas granulométricas do meu mineral, onde eu sei que eu tenho uma concentração maior de ouro, e aí eu venho para a etapa de cianetação. Depois da etapa de cianetação, onde eu lixiviei o ouro, agora o ouro está em solução, eu venho para uma etapa de cementação, através de uma reação de oxirredução. Eu vou então precipitar o ouro na sua forma metálica. Não se preocupe que nós iremos aprender com detalhes as etapas de cementação nas próximas aulas. Eu também posso aplicar um processo de adsorção por carvão ativado, carvão de osso, e assim remover o ouro da solução, fazendo ele se aderir a uma superfície de carvão ativado, por exemplo, e assim levá-lo para uma outra solução e recuperá-lo na sua forma metálica. E agora sim, nós entendemos para que servem as reações de complexação na hidrometalurgia. Quando nós estudamos lá na química inorgânica, nós ficávamos nos perguntando para quê, quando, por que eu estou estudando isso, quando eu vou aplicar isso na minha vida. O grande exemplo está aqui. Os complexos metálicos são extremamente solúveis em água e eu posso utilizar isso para então fazer uma lixiviação perfeita. Muito obrigado a todos vocês, uma boa semana de estudos e até mais.